Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos na quarta-feira, dia 10 de julho. Hoje a família Capuchinha celebra Santa Verônica de Oliane. Ela foi uma monja clarissa capuchinha, que também recebeu os estigmas de Cristo em seu corpo. E foi uma mística, e escreveu também sobre mística. E viveu de 1660 a 1727. O evangelho de hoje é retirado do livro de Marcos, capítulo 10, versículos de 1 a 7. Naquele tempo, Jesus convocou os seus 12 e os enviou, com autoridade e poder, para expulsarem todo tipo de mal, para que também curassem toda forma de doenças e enfermidades. E estes são os nomes daqueles que foram enviados: Simão, a quem deu o nome de Pedro, e seu irmão André. Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Filipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu, e também Tadeu. Simão, chamado de Zelota, e Judas Iscariotes, aquele que foi o traidor de Jesus. E deu-lhes também estas recomendações, para que não fosse ainda dentre os pagãos, e nem entrasse nas cidades dos samaritanos, mas antes fossem as ovelhas da casa de Israel que estavam perdidas, e que no caminho anunciassem: o reino de Deus está próximo. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, novamente a palavra de Deus chega até a nossa vida para nos alimentar. O homem não vive somente de pão, mas também de toda a palavra que sai da boca de Deus. Por isso é muito importante que nós cristãos tenhamos esse santo hábito de buscar nos alimentar todos os dias também com a palavra de Deus, do mesmo modo que nos preocupamos com a alimentação dos alimentos para poder fortalecer o corpo. Assim também devemos nos preocupar com o alimento para fortalecer o nosso espírito para a batalha. Caso contrário, ficaremos também anêmicos e não teremos forças para poder combater o mal. A primeira leitura de hoje continua ainda a profecia de Oséias. E hoje ele está fazendo novamente uma análise da estrutura social do seu povo. E diz ele: a casa de Israel é como uma vinha fecunda, que quanto mais produz, mais ela investe em conforto, em bem-estar, e assim ela vai enfeitando os seus templos, e assim ela vai construindo os seus deuses, e assim ela vai também dizendo ao Senhor: não nos é mais necessário. E com isso, a afeição vai morrendo, o amor vai acabando, e o coração também vai ficando dividido. Assim então chega o Senhor e vai pedir contas a Israel, a vinha infiel, a vinha cujo coração está dividido, e ela também experimentará novamente a amargura da solidão, experimentará novamente a dureza do deserto, a ausência de Deus, e aí descobrirá que seguiu ouro de tolo, porque às vezes eu e você podemos também receber um brilho tão falso, mas tão forte, e passamos a seguir coisas que não vão nos edificar, que não vão nos construir, e achamos que estamos no caminho certo. Achamos que estamos fazendo a coisa certa. Mas tudo aquilo que não nos leva ao Senhor será destronado em determinado momento. O Evangelho nós encontramos Jesus após então os ensinamentos da montanha, onde ele chamou quem ele quis para poder estar com ele, permanecer com ele, ser testemunha ocular de tudo aquilo que ouviu e de tudo aquilo que viu, para que depois fossem enviados. Agora Jesus congrega então os seus 12 e os envia. Os envia com poder e autoridade de Jesus. Os 12 vão representar Jesus. Os 12 irão agir então sobre a autoridade de Jesus, o poder de Jesus. E Jesus confere a eles, então, poder e autoridade sobre toda forma de mal. Também
para que curassem todo tipo de enfermidades e doenças, porque eles participarão do poder de Jesus. O poder não é deles, o poder é de Jesus. E eles são emissários, eles são embaixadores, eles vão em nome de Jesus. Por isso eles agem na força do Espírito e do Espírito de Jesus. E hoje nós temos então o nome dos 12. Desde o primeiro, que é chamado Simão, e que Jesus trocou o nome para Pedro, até o último, aquele que foi o traidor. E é interessante isto porque o evangelista abre a relação dos nomes com aquele que estava o primeiro. Aquele que receberia de Jesus uma autoridade, um poder, para animar e pastorear os demais. Mas também o evangelista não teve vergonha de dizer que deste grupo apostólico, desse colégio apostólico, também saiu o traidor, porque ele se deixou desviar. Ele foi desviando aos poucos. Ele não entrou no seguimento de Jesus com a intenção de traí-lo, mas seduzido pelo dinheiro, seduzido pelo poder. Tanto é que João vai dizer que ele roubava o dinheiro da bolsa comum, porque ele era o tesoureiro do grupo, e que ele sempre está olhando em sentido contrário ao olhar de Jesus, cujo corpo também está sempre em movimento contrário àquilo que Jesus está fazendo. Quer dizer, Judas chega em determinado momento que ele está seguindo a Jesus somente de corpo, mas já não tem mais o coração em comunhão com Jesus. Já não tem mais as intenções em comunhão com Jesus. Já não tem mais a vida em comunhão com Jesus, mas ele usa do poder de Jesus. Ele usa da autoridade de Jesus. Ele usa dos benefícios de Jesus. E assim, uma pessoa pode estar seguindo a Jesus também com essa intenção distorcida, com esse interesse distorcido, com esta motivação inconsistente. E, consequentemente, se converterá também em Judas. Por isso o evangelista não tem vergonha de dizer que o traidor, aquele que traz Jesus, ele vem do colégio apostólico, ele vem do grupo dos 12. E eles tinham recomendações. Não vão até os pagãos, e nem tampouco também na cidade dos samaritanos, mas vão primeiro às ovelhas perdidas da casa de Israel e anunciem o vosso caminho. O reino de Deus está próximo. Meus irmãos e minhas irmãs, antes deste envio, os discípulos precisaram permanecer com Jesus. Porque o discípulo nasce do encontro com Jesus. O discípulo nasce do permanecer com Jesus. Encontrar, permanecer, para depois ser enviado. Primeiro ser formado por Jesus. Primeiro ver e escutar o que Jesus está fazendo e falando. Para depois, então, sob a autoridade e o envio de Jesus, ser enviado para poder evangelizar em nome de Jesus e na força do Espírito Santo. E qual é o conteúdo desta missão? O reino de Deus. O reino de Deus é Jesus. O reino de Deus é a pessoa de Jesus. O reino de Deus é o acolhimento da pessoa de Jesus como Salvador e Senhor. Por isso, o reino de Deus já está no meio de vós. Será a grande proclamação dos discípulos de todos os tempos. Eles não foram convocados e enviados para proclamar e anunciar ideologias, nem sonhos ilusórios, nem doutrinas, não. Mas eles foram chamados e enviados para proclamar o senhorio de Jesus e a permanência do reino de Deus entre nós. Mas para isso, é também preciso que nos convertamos. É preciso que mudemos o nosso modo de pensar, que mudemos as nossas mentalidades para acolher as novidades do reino que está no meio de nós. Um grande fraterno abraço para todos. Continuemos a orar pelos nossos frades capuchinhos de minha província, Nossa Senhora dos Anjos, que estão em retiro lá no sítio Assunção, na cidade de Teresópolis, no Rio de Janeiro. Oremos pedindo ao Senhor para reavivar em nossos irmãos também o dom da fé, da esperança, e que sejam reenviados a proclamar que o reino de Deus está próximo. Santa Verônica Giuliani, rogai por nós. Paz e bem. Falta um dia. Paz e bem.